Mini curso gratuito de banco de imagem versão 2.0. Vamos ver o que tem de diferente, o que mudou lá do começo do ano, quando eu fiz a versão 1.0 do curso para cá. Eu vou tentar fazer aqui o mais breve e sucinto possível e vou tentar fazer direto, sem enrolação, sem muita edição aqui. Então vamos direto. E só para a gente entender primeiro o que é um banco de imagem, eu vou mostrar aqui na tela para você. Alguns exemplos, temos aqui várias fotos de agricultores aqui no campo, trabalhando, pessoas humildes, simples, de várias faixas etárias diferentes, homens, mulheres, fotos reais e imagens de inteligência artificial. Então, para que existe um banco de imagem? Existem aqueles que produzem conteúdo e aqueles que compram conteúdo. Pense pelo lado do comprador do conteúdo. Se ele quer uma foto de um homem aqui no campo, posando, o que ele precisaria fazer? Achar um local para ir lá e tirar aquela foto. Ele ia precisar contratar um modelo, pagar um fotógrafo e depois esperar o processo de edição, mandar a imagem para um designer, esperar o designer produzir o conteúdo e assim todo esse processo ia levar muito tempo e muito dinheiro. Então, o que o banco de imagem faz? Você, como fotógrafo, ilustrador, como alguém que produz conteúdo de IA para banco de imagem, você vai produzir e deixar lá disponível nesse catálogo, nessa vitrine. Então, toda vez que alguém quiser usar uma imagem sua num projeto, a pessoa vai lá e paga uma licença. Olha aqui, temos a licença padrão e a licença estendida. A licença padrão é uma licença de uso simples para a pessoa usar a sua imagem uma única vez naquele projeto. A pessoa não se torna dona da sua imagem, mas ela está pagando para usar naquele projeto. E se daqui a algum tempo a pessoa quiser usar a sua imagem de novo, ela tem que pagar de novo, fazendo mais um download aqui na Adobe Stock. Sendo que a licença padrão seria para projetos pequenos e a licença estendida seria para algum projeto grande. E quando alguém compra uma licença estendida, seria aquelas vendas que a gente recebe ali, 10, 20, 30 dólares por um download de uma imagem, ou até 70 dólares no caso por um único download de um vídeo. Então é para isso que serve o banco de imagem, conectando aqui os produtores de conteúdo e as pessoas que compram esse tipo de conteúdo. Agora, para você que está começando e que não quer gastar nada, eu recomendo duas plataformas para você, seja aqui o ImageFX ou o Whisk. Ambas podem ser usadas de maneira gratuita. O Whisk tem a versão paga dele também, mas o FX aqui não tem nem como você pagar para usar, é do Google e ele funciona muito bem, muito rápido, te dá resultados aqui em poucos segundos. Agora, o que é que você vai querer produzir? Você pode produzir de tudo que você tiver vontade. Claro que nem tudo vende, mas você pode ver outros vídeos aí no meu canal, onde eu ensino, por exemplo, como procurar conteúdos que estão em alta. Então, para fim da gente exemplificar aqui nesse vídeo, nós vamos produzir um conteúdo padrão, que é o que eu sempre produzo, né? Pessoas em escritório, trabalhando, felizes, aquelas imagens bem com cara de telemarketing que o pessoal fala. Mas vamos pedir aqui em fundo branco para a gente fazer um diferencial já na nossa imagem, onde vai ser muito mais fácil para um designer comprar a nossa imagem e depois fazer uma aplicação no projeto que ele está trabalhando. Então vamos pedir aqui. Então, um homem feliz trabalhando com headset, um escritório em um fundo branco. Agora aqui embaixo nas opções do FX temos alguns estilos, né? Câmera de 35mm, abstrato, feito à mão. Não vou mexer em nada disso, porque aí ele vai produzir algo mais próximo do fotorrealismo. Mas se você quiser produzir algo com mais cara de ilustração, tem aqui algumas opções para você. Agora, modelo, sempre a melhor qualidade. Proporção vai depender do que você quer produzir. Para fundo branco, na verdade eu gosto de produzir imagens quadradas quando eu vou recortar a imagem. Se eu não vou recortar, eu posso produzir no modo paisagem aqui, ou alguns desses dois retratos e paisagem para dispositivos móveis. Vou produzir nesse aqui, 3x4. Vamos criar aqui, eu vou dar um pause, mas ele demora geralmente em média aqui uns 15 a 20 segundos para produzir as 4 imagens. E ele não produziu exatamente o que eu queria, porque eu percebi aqui que eu não coloquei a palavrinha especial, palavrinha secreta aí para você usar na sua produção, hein? Isolado em um fundo branco.
Agora sim, eu vou gerar novamente o resultado. Temos aqui alguns resultados. Esse último aqui ficou bom. O fundo está totalmente branco. Enquanto alguns outros, vemos aqui que na verdade é uma parede branca, tem uma cortina, alguns detalhes ao fundo. Mas o que eu poderia melhorar nesse prompt é tirar a parte aqui do escritório, que ele está tentando reproduzir um escritório realmente. Então vamos pegar essa imagem aqui. Você pode clicar no botão direito e guardar como, ou vir aqui na setinha para baixar. Ele já baixou a primeira imagem. Eu vou produzir mais algumas aqui. Eu vou pedir novamente imagem em fundo branco, mas agora eu vou pedir aqui algo relacionado à comida. Pode ser, por exemplo, frango frito. Muito bem, gerou um resultado. 4 resultados bem similares. Quando os 4 resultados são bem similares, eu recomendo que você baixe apenas o que tiver melhor, mais do seu agrado aí. Para mim, no caso, foi esse. Eu vou baixar essa imagem. E agora eu vou produzir a próxima. Aqui agora no caso temos uma família aproveitando uma viagem de férias. A gente pode baixar aqui mais de uma imagem nesse caso aqui. Você aqui tanto de um pai com uns 3 filhos. Aqui só a criançada aqui no topo, no lugar alto. E eu acho que 2 já tá bom. Agora eu vou mudar aqui para modo paisagem um pouco. E a gente vai para um outro conceito. Agora aqui pegando um conceito da Terra vista do espaço, pegando fogo. É uma imagem bem conceitual para qualquer crise, problema que surge aí, né, nas notícias, no noticiário, né, pode ser usada essa imagem para ilustrar talvez um ponto. Então posso baixar essa imagem aqui e essa aqui também. Agora vamos pensar em um último conceito. Então temos aqui uma imagem de um gato comendo saudável. Um conceito aqui de alimentação animal, alimentação nutritiva. Eu posso baixar tanto essa quanto essa aqui. Gostei delas todas. Agora, não é simplesmente nós sairmos vendendo as nossas imagens. Nós precisamos aqui trabalhar elas um pouquinho antes de mandar para Adobe Stock ou outro banco de imagem. O que a gente vai fazer é abrir uma pasta aqui agora. E nessa pasta aqui você vai poder observar todas as nossas imagens que fizemos. Tá aqui o gato, o outro gato, a terra e tudo mais. O que a gente quer agora? Reparar aqui embaixo que essa imagem ela tem 1408 pixels por 768 pixels. Já ensinei aqui esse truque algumas vezes. Você vai fazer o seguinte: abre uma calculadora. Você vai ver que essa imagem, 1408 pixels, vezes a outra quantidade de pixels aqui, que é 768, você vai descobrir que essa imagem tem 1 milhão de pixels. Mas o que isso significa? Existem 2 palavrinhas aí que você não pode confundir, que é megapixel e megabytes. Eu vejo muita gente confundindo isso aí, porque olha as imagens aqui e acham, por exemplo, que essa imagem, por ter 1.4 megabytes, significa que ela tem 1.4 megapixel também, mas não é a mesma coisa. Quando a gente volta aqui para a imagem, você vai ver também 1.4 megabyte aqui e a quantidade de pixels do lado. Então, esse 1 milhão de pixels significa, observe só os 2 primeiros números, 1.0 megapixels. É a quantidade de megapixels que essa imagem tem. E para uma imagem poder ser vendida na Adobe Stock ou em qualquer banco de imagem, acho que todos têm a mesma regra, a imagem precisa de ter pelo menos 4 megapixels. Então essa imagem está muito pequena, ela tem 1/4 de uma imagem de tamanho mínimo para ser vendida na Adobe Stock. Então o que você precisa fazer? Usar algum software que vai usar a inteligência artificial para aumentar o tamanho dessa imagem. A gente tem aqui no caso o Upscale. Eu sempre recomendo o Upscale porque ele é gratuito, tá? Mas se você não consegue usar o Upscale no seu computador, você tem outras ferramentas, pode usar o Photoshop para fazer isso. Você pode usar aquele site bigjpeg.com e dentre outras ferramentas, tem muitos gratuitos aí, porém todos são limitados.
Não vi nenhum gratuito aí que te permite mais do que 50 imagens por mês, mas tem algumas outras opções que eu vejo nos comentários aqui e ali que o pessoal acha por aí na internet, mas eu particularmente nunca testei, porque o Upscale ele funciona em 95% dos computadores. Algum computador ou outro ele tem uma incompatibilidade ali e aqui, mas ele é gratuito e ele é muito bom a qualidade dele. Então, para aumentar o tamanho dessas fotos, eu vou fazer o quê? Se o seu tiver em inglês, você pode vir aqui e trocar para português. Só que ele é um português de Portugal. Mas vamos voltar aqui. Vamos fazer Upscale em lote. Você vai marcar essa opção. Por quê? Se você não marcar, ele vai aumentar o tamanho de uma imagem por vez. Se você marcar essa opção, ele vai aumentar todas aquelas 8 imagens que nós temos lá na pasta que a gente acabou de criar. Então vamos selecionar a pasta, vou achar ela aqui no meu computador, selecionei a pasta, passo 1 concluído. Passo 2, modelo de IA. Tem o modelo leve e o modelo padrão. E também temos o modelo de alta fidelidade. Então pense aqui comigo, o modelo leve, ele vai te trazer, todos vão trazer o mesmo resultado em questão de pixels. Porém, o modelo leve, ele não tem tanta alta definição, mas ele é muito rápido. O modelo padrão traz uma definição média e um tempo médio para converter aquela imagem. E o modo aqui de alta fidelidade, ele vai exigir muito processamento da sua máquina, vai demorar demais para processar as imagens. O que eu faço é balancear a quantidade de imagens que eu tenho versus o que eu quero de resultado. Aqui o padrão me atende na maioria dos casos. Eu só uso o modo leve quando eu vou fazer ilustrações, porque as ilustrações não perdem tanta qualidade. Então pode ser no modo leve, que é bem rapidinho. E o quanto que a gente vai aumentar na nossa imagem? Eu recomendo você escolher aqui, ó, escala da imagem, ainda no passo 2, entre 2x e 4x. Vamos trabalhar aqui com 4x. E agora sim, passo 3, definir a pasta de saída, que é onde essas imagens vão ser salvas. Só que se você não clicar no passo 3, o que acontece? Você passa o mouse por cima, vê aqui que ele já vai salvar na mesma pasta original, onde estão as fotos que você escolheu aqui no passo 1. Então eu geralmente não clico no passo 3, só dou um iniciar aqui. Eu vou fazer um pause e depois eu falo quanto tempo demorou. E aqui terminou o nosso processamento. Demorou mais ou menos 4 a 5 minutos e tudo concluído. Aqui na nossa pasta original estão os arquivos antigos, os arquivos novos vieram aqui dentro dessa pasta do Upscale. E se a gente abrir o arquivo, vamos abrir aquele mesmo gatinho que a gente comparou da última vez, vou abrir a calculadora e agora você vai ver que a imagem tem 5.632 pixels. Vamos pôr na calculadora esse número, vezes 3.072. Agora a nossa imagem, que tinha 1 megapixel, tem 17 megapixels. Então é uma imagem muito mais do que suficiente para a gente colocar à venda. E no modo padrão você pode esperar esse resultado aqui, ó. Os pelos do gato bem definidos, tudo certinho, sem ruídos, artefatos. É uma imagem que está boa para a gente colocar para venda. Então, para isso, vamos agora lá para a tela da Adobe Stock. Se você, nesse momento, não tiver ainda uma conta, você precisa criar sua conta. E eu vou ali na tela para explicar melhor. Então, estamos aqui com a nossa conta da Adobe Stock já logada. E se você tiver uma conta recém-criada, provavelmente você vai ficar ali uns dias, talvez semanas, com um limite de envios bem baixinho. Mas assim que você fizer os seus primeiros uploads e eles forem revisados, seu limite vai aumentando gradualmente. Se eu não me engano, acho que ainda está em 50 ou 100 arquivos que você pode enviar de início por semana. E após isso vai aumentando 200, 300, 500, 1000, até chegar, assim como minha conta, que tem ilimitados arquivos para upload. Então o que você faz? Pegar aqui os arquivos,
Vou arrastar e jogar aqui dentro do Adobe Stock, ou você pode clicar aqui nesse botãozinho de fazer o upload, achar os arquivos dentro do seu computador e agora é só aguardar. Nosso upload aqui dos 8 arquivos terminou. Vamos iniciar aqui com o frango frito. E a sua imagem ela tem que ser bem descritiva, tá? Quando você for dar o título aqui no campo. Deixa eu desligar a minha câmera para você conseguir enxergar melhor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em primeira imagem. Tipo de arquivo é uma foto. Não é uma ilustração, ele se parece com uma foto. A categoria você vai definir aqui a que melhor se encaixa. No caso ali, comida. E aqui você tem que marcar essa opção muito importante, criado com ferramenta de IA generativa. Então clica nela e você vai marcar sempre essa opção. Não que ela seja obrigada a você marcar 100% das vezes, porém, se você marcar 100% das vezes, você não corre o risco de errar. Então as pessoas e propriedades são fictícias. E aqui essa parte talvez não apareça para você. Nós vamos ignorar isso aqui por enquanto, porque é uma extensão que eu tenho aqui no Chrome. E aí, se você clicar, a Adobe já sugere alguns títulos. Chicken wings, ou seja, as linhas de frango, já está errado. Ali é uma coxinha de frango, mas isolado em fundo branco, com um fundo branco aqui também. Só mudou o jeito de escrever. Você pode usar o Google Tradutor se você não souber falar bem inglês. Mas vamos colocar aqui então coxinha de frango frito, crocante, delicioso, isolado em um fundo branco. Por que a gente costuma colocar essa questão do isolado em fundo branco já direto aqui no título? Porque é um termo que o comprador normalmente vai buscar. Então, delicious, crisp, fried chicken, drumstick, isolated, tudo certinho. Vou copiar o título, vou voltar aqui, vou colar. E a descrição? A Adobe Stock tem uma característica que você vai colocar assim, descrição não, palavras-chave, desculpa. Você vai colocar uma palavra 1, vírgula, palavra-chave 2 e assim por diante. Você pode colocar até 49 palavras-chave. Porém, tem uma questão. A primeira palavra-chave é a mais importante de todas. Então, qual palavra você acha que é mais importante para descrever essa imagem? Para mim, é drumstick, que é a coxinha de frango. A segunda palavra é frita. A terceira mais importante seria crispy, que é crocante. E depois isolado, branco, fundo. Tudo sempre em inglês, tá, gente? Você pode mudar aqui as palavras-chave e título para português? Pode. Mas eu não aconselho fazer isso porque você vai perder em 99% dos compradores. Então, são essas as palavras mais importantes. Da 10ª palavra-chave em diante, não tem diferença, tá? Entre a 10ª e a 49ª, não vai ter diferença nenhuma, só as 10 primeiras é que importam. E sendo a primeira a que tem mais peso na hora do comprador procurar essa palavra lá na página de compradores mesmo. Então, o que você pode fazer para preencher o restante aqui? Outras palavras estão no título. Tem, por exemplo, o delicioso, que eu não coloquei. Chicken, delicioso, gourmet, comida, almoço, um snack. E você descendo aqui embaixo também tem algumas sugestões de palavra-chave. Carne, pão não é, doce não é, refeição, delicioso, bolo não é, café da manhã também não, saudável, será? Acho que não, né? Então a gente pode selecionar mais algumas palavras-chave aqui e assim, pelo menos 5 ou 7, deixa eu ver aqui, a regrinha, você tem que adicionar pelo menos 5 palavras-chave, é isso mesmo. Então, adicionando algumas, já temos o suficiente aqui. A gente clica no botão salvar aqui embaixo e vamos para a próxima. Vou colocar aqui uma frase
meio genérica, como família, feliz, viajando para a praia, símbolo de turismo. Vou copiar, vou voltar aqui, vou colar. Atenção aqui, tipo de arquivo, foto, categoria. Temos viagens aqui no final, criado com IA generativa, pessoas fictícias. E aqui temos o título. A parte do título, agora eu queria falar dessa ferramentinha aqui que é gratuita, tá? Que é o Easy Keywords. Você pode estar vindo aqui, procurando esse mesmo título, essa mesma frase aqui, lá no Google, e você vai achar essa extensão aqui do Chrome, você vai instalar. Aqui também, para mim, está aparecendo remover, porque eu já tenho instalado. Mas ela é uma ferramenta que faz o quê? Você vai clicar aqui em título, Chat GPT ou Gemini. Aí ele vai analisar a sua imagem e vai tentar dar um título para ela. E temos os créditos para caso você queira usar o modo pago. Mas eu estou com ele desligado aqui para a gente usar o modo gratuito. Só que, sinceramente, é muito ruim esse modo gratuito para gerar títulos, tá? Então, o que você faz? Escreve um título da sua cabeça aí e na parte de fazer palavra-chave, você vai fazer com ele. Por que acontece? Eu vou clicar aqui em gerar, ele vai abrir o Gemini para mim. Eu gosto de usar mais o Gemini para essa extensão aqui. E aí, com base no título, ele vai escrever algumas palavras-chave. Olha, família, praia, viagem, turismo. Olha só. Para títulos, o modo gratuito é horrível, horroroso. Mas para palavras-chave funciona muito bem. Então você só salva aqui. Vamos para a próxima. É a última que eu vou fazer junto com vocês. Depois eu vou cortar. Planeta Terra pegando fogo. Símbolo de caos, perigo, destruição. E assim tá bom. Pegando foto não, né? Pegando fogo. Muito bem, vamos copiar o título. Volta lá. Tipo de arquivo, foto. Recurso gráfico, pode ser. Pode ser também aqui, meio ambiente. Criado com ferramenta de IA. Pessoas e propriedades fictícias. Agora, uma questão. Como essa e essa imagem são similares, você pode segurar o Ctrl, clicar nas duas e olha só, ele vai editar as duas imagens ao mesmo tempo. Então eu vou clicar aqui, tipo de arquivo foto, categoria, vou colocar meio ambiente aqui novamente. Aqui está um símbolo de menos, porque uma das imagens está marcada como IA generativa e a outra não. Então vou clicar até ficar um OK. Propriedade fictícia, OK. Título, vou colar aquele título que a gente fez lá no Google Tradutor. E aqui agora não vai aparecer aquelas hashtags. O que você tem que fazer? Vim aqui em um arquivo só. Agora ele vai gerar o título. E olha só aqui em cima. Ele abriu um link aqui em algum outro idioma da Tailândia, em tailandês, da Shopee. Como você está usando a versão gratuita aqui da extensão, às vezes ele abre uma propaganda. Então, ele gerou as palavras-chave aqui. Eu simplesmente selecionar tudo, copiar, vir na outra, colar, salvei. Temos mais duas imagens prontas. Da família também, posso vir aqui, copiar o título, colar, copiar as palavras-chave, colar de novo, marpear generativa, categoria ele colocou esportes aqui, não é viagens. Muito bem, já temos 4 imagens temos 5, né? Imagens das 8 aqui prontas. E aqui eu vou fazer aqui do gatinho rapidinho e já volto. Terminei aqui então, títulos e palavras-chave prontos. Vou clicar aqui em cima no botão de enviar arquivos. Você revisa, você lê, clica aqui, leu, continua. E aqui, em vez de selecionar tudo,
eu vou selecionar manualmente as imagens que eu quero enviar, são essas que a gente está fazendo aqui no mini curso. Selecionei todas, vou enviar e agora a imagem sumiu daqui, porque ela foi parar nessa aba aqui chamada em análise. Então, se a gente clicar nessa aba, você vai ver aqui a seguinte mensagem: agradecemos seu envio, os arquivos serão analisados o mais rápido possível, mas a moderação tem até 8 semanas para isso. Então significa que eles têm 2 meses para mandar a imagem lá para dentro do nosso portfólio. Aqui está em revisão. Então vamos aguardar aí, geralmente depende da época do ano, demora algumas horas, de um dia para o outro, 3, 4 dias, varia de acordo com isso aqui, mas eles colocam esse aviso aqui, com menos de 8 semanas, você não pode nem reclamar, para falar a verdade. Então, vamos aguardar. Feito isso, então, o que você vai fazer? Sentar e esperar essas imagens ser aprovadas para depois produzir mais? Não, você vai produzir até uma hora que lá dentro da sua página de upload vai aparecer um símbolozinho de bloqueado que você enviou o limite da sua semana. E aí esse é o momento de você ficar feliz, porque você conseguiu fazer a sua meta. E se você trabalhar bem focado, talvez aí de início trabalhando um dia por semana nisso, pegando um pedacinho do seu final de semana, algumas 2, talvez 3 horinhas ali focado, você consegue fazer toda a produção da semana. Ou quem sabe você consegue produzir muito mais. Produz aí, mesmo que seja 1000 imagens, você pode produzir as 1000, fazer o upload delas, você produz, faz o upscaling, você escreve os títulos, vem até aqui, faz essa parte, tudo, a imagem já está pronta. Tá vendo que tem uma bolinha verde aqui do lado da imagem? Significa que ela está pronta para ir para a mão do revisor. Então o que você faz? Espera liberar o botão de envio aqui em cima. Talvez esse botão esteja bloqueado para você. Então quem sabe de início você faz isso aí, trabalha uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas. Deixa essa página aqui, olha, tem 876 arquivos prontos para mandar para a mão do revisor. Só que eu não costumo mandar tudo de uma vez. Eu deixo aqui um pouquinho, mando uns 100, 200 de manhã, mais uns 100, 200 à tarde, porque a minha conta ela não tem limite de envios, por ser uma conta mais antiga, com bastante venda. Então, vou mandando aos pouquinhos, para não considerarem que eu estou fazendo spam. E aí, assim, eu deixo esse conteúdo pronto aqui. Você pode fazer a mesma coisa. Entra uma vez por dia. Opa, hoje liberou mais 50 envios. Você vai e faz os 50 envios. Amanhã liberou mais X envios. E assim vai mandando que as vendas vão começar a cair aqui para você. Como é o caso dessa semana aqui. Por enquanto caíram $101 durante essa semana. Mas logo você começa a ver os resultados, assim, bastante vendas caindo e o seu portfólio crescendo cada vez mais. Olha só, deu meia horinha de vídeo por enquanto, mas acho que você conseguiu entender bem como você pode trabalhar com banco de imagem sem investir nada, de maneira totalmente gratuita. Aqui, claro, que eu só falei muito, mas muito superficialmente sobre esse assunto. E se você gostou, você pode fazer 2 coisas. Uma delas é gratuita, que é curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre falando de banco de imagem, também assuntos relacionados, e você pode estar sempre aprendendo comigo aqui. Porém, se você quiser aprender mais a fundo, fazer parte do nosso grupo de alunos, já mais de 150 pessoas fazem parte desse grupo, onde a gente conversa o dia inteiro nos grupos de WhatsApp e Telegram, tirando dúvidas, analisando o portfólio, o que eu faço para melhorar, o que eu não faço, que tipo de imagem vende, não vende, nicho secreto, como eu encontro um nicho secreto para vender aqui dentro da Adobe Stock com baixa concorrência. Então, isso tudo a gente aborda nos grupos e também no curso. Se você tiver a fim de entrar no nosso curso, temos aqui o treinamento pago, treinamento Premium VIP, e você pode fazer parte de tudo isso com a gente. Mas, de qualquer maneira, não quiser fazer parte disso, pode só se inscrever no canal, curtir o vídeo que vai estar ajudando bastante. E obrigado, eu te vejo no próximo vídeo.